Bom dia, meus amados irmãos. Hoje estamos retomando o nosso estudo no domingo. Saudade de tê-los na minha sala, de estarmos face a face estudando, mas Deus tem provido formas de estarmos juntos. Então, hoje estudaremos as formas como devemos estudar a Bíblia, os métodos necessários que precisamos para estudar a Bíblia. Método de interpretação da Bíblia. Começando o nosso estudo, a nossa sala Entendes o que Lês, E vamos em frente. A Bíblia é a palavra de Deus, mas algumas das interpretações derivadas dela não são. Podemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus e ela é. Porém, devido à humanidade crescer em desobediência, ela acha que por ter mais conhecimento e às vezes confunde esse conhecimento com informação, então tenta ajudar a Deus traduzindo a Bíblia de acordo com a vontade e a experiência de cada um. Sabemos que isto não é possível, porque só há uma forma de entendermos a Bíblia, mediante a luz do Espírito Santo. Então vamos observar algumas interpretações que são feitas erradas. Seitas, cultos e grupos cristãos usam a Bíblia declarando que as suas interpretações estão corretas. Vamos esclarecer. Algumas seitas não têm usado somente a Bíblia como ponto de referência no estudo cristão. Eles utilizam a Bíblia, porém, alguém se denomina iluminado, alguém diz que recebeu uma nova revelação de Deus, escreve um livro, um artigo ou qualquer outra coisa e diz que, baseado na Bíblia, esses artigos agora equivalem, porque a Bíblia era antiga e agora estamos vivendo tempos atuais. Essas pessoas estudaram, pesquisaram e esses artigos são as verdadeiras interpretações da Bíblia. E isso está errado, meus irmãos. A Bíblia é a única capaz de interpretar a própria Bíblia. No nível humano, para minimizar os erros que possam advir das nossas interpretações, nós precisamos conhecer métodos básicos de interpretação da Bíblia. E é o que estamos fazendo aqui, buscando a providência divina, buscando a inspiração do Espírito Santo, para que possamos entender melhor a Bíblia. Vamos seguir os seguintes princípios, tendo como linhas mestras para examinar uma passagem bíblica. Observe que toda frase, todo versículo, toda palavra, existe uma ideia-chave. Eu não posso sair deturpando ou criando situações baseadas naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Alguns pontos interessantes que nós vamos desenvolver durante esse estudo para compreender melhor a palavra de Deus. Primeiro ponto. Quem escreveu falou a passagem e para quem era endereçada. Quando se escreve uma carta, existem 3 pontos básicos. Primeiro, o autor. O autor da carta é Deus. A passagem é a mensagem que ele falou para o seu povo, que é a quem foi endereçado a sua palavra. Então, os 3 princípios básicos são: emitente, aquele que produziu, a mensagem propriamente dita e o remetente, que somos nós, o seu povo, que estamos esperando para receber esse presente maravilhoso que é a palavra de Deus. O segundo ponto, o que a passagem diz? Qual é a informação básica? Quando alguém escreve um texto, ele tem uma ideia-chave, ele quer comunicar alguma coisa. Não é aquilo que eu, leitor, penso ou imagino, mas existe um ponto-chave, existe uma ideia-chave que esse autor quer nos transmitir. Item 3. Existe alguma palavra ou frase nesta passagem que precisa ser examinada? Sim. Toda vida que estamos lendo uma frase, um período ou um capítulo inteiro, vão existir palavras, principalmente quando se trata da Bíblia, porque não fomos nós quem escreveu. Foi escrito em uma outra língua. Isso no estudo anterior nós já participamos, já conversamos, que existe situações que não vai haver tradução, e sim
adaptação, porque a língua que foi escrito, o original, não era nossa. Então, dessa forma, alguma palavra vai ficar escondida ou vai trazer alguma dificuldade no entendimento. Então, é preciso examinar melhor para entender o que aquilo realmente quer dizer para nós. Nesta oportunidade, nós vamos listar 2 versículos que têm poucas vezes recebido interpretações equivocadas, né? Então, podemos observar que uma letra colocada fora de lugar, uma palavra, ela pode modificar a ideia do texto e principalmente de um texto sagrado, deturpando assim o real significado que ele quer nos apresentar. A letra assassina. Eu chamei assim porque neste versículo nós vamos enfatizar a palavra matar, né? E letra. Observando que a letra é um substantivo e mata é verbo, onde esse sujeito, que é o substantivo, pratica uma ação de matar. Então, analisando por que a letra mata e o espírito vivifica, 2 Coríntios 3,6, alguns desavisados iriam interpretar este versículo dizendo que a Bíblia é contra o conhecimento, contra o estudo. Frequentemente, tal versículo é utilizado no sentido de se desvalorizar os estudos e o conhecimento, especialmente o secular. Segundo tal interferência, a letra em questão diz respeito à letra do conhecimento. Cuidado, porque a Bíblia ela não pode ser lida como um livro de literatura. Já conversamos sobre isso. Ela tem que ser lida como um livro espiritual. Não é preciso muito conhecimento bíblico e teológico para se depreender do texto sobre a análise em que Paulo está fazendo referência à letra da lei, e não ao conhecimento. Sim, a letra mata, mas o conhecimento, ele traz mais conhecimento. Podemos observar que o capítulo em que o versículo está inserido tem como tema principal a diferença entre ministério do Antigo e do Novo Testamento. Fato este que pode ser plenamente verificado nos versículos posteriores, onde Paulo escreve: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com glória. Que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Letra é o sinônimo da lei, como padrão exterior, diante da qual todas as pessoas, por serem transgressoras, constam como culpados e condenados à morte, e por isso é apresentada como o ministério que trouxe morte, e o ministério que traz condenação, nos versos 7 e 9. Por outro lado, o Espírito que dá vida é o Espírito do Deus vivo, que, cumprindo a promessa da nova aliança, escreve a mesma lei no interior em tábua de corações humanos. Ademais disso, a Bíblia se interpreta nela mesma. Nesse sentido, em nenhuma ocasião a palavra de Deus desvaloriza o conhecimento. Pelo contrário, ela incentiva todo cristão a buscá-lo. O que nós estamos fazendo nesse momento é isso, é tentando buscar o conhecimento através da palavra de Deus, através da Bíblia, através de um devocional, de um culto. Cada vez mais há uma necessidade de entender as coisas de Deus, de entender o que está escrito em sua palavra. Então, a letra não mata, porque nós não dependemos da lei, nós dependemos do que está por trás da lei, por trás das palavras, que é o Espírito Santo. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9,9. Observe que esses 2 versículos deixam claro que a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a instrução, porque isso é bíblico. Ter conhecimento é bíblico, mas um conhecimento espiritual, não conhecimento baseado em palavras. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por nós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1,9. Então, observe que
diz na palavra de Deus que nós devemos ser cheios do conhecimento e da sua vontade, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Por isso que se diz aí que a letra mata, porque as pessoas não entendem que a palavra de Deus ela não é uma letra, ela é a sua essência transmitida para nós. Portanto, a letra do conhecimento não é assassina, como pensam alguns, e pelo contrário, assassina são as interpretações errôneas. Então, sempre que alguém interpretar a Bíblia de forma errada, à sua maneira, distanciando da ideia que o autor, Deus, trouxe para nós, isso é errado. É por isso que há muita confusão, muitas seitas surgem, baseados só na letra. Alguém lê, interpreta à sua maneira, não busca, não ora no Espírito Santo, e aí determina algumas heresias e aberrações que temos observado por aí. Vamos fazer um outro exercício agora de preenchimento do versículo, observando como é que a gente lê um versículo e tendo cuidado com algumas palavras. Coisas que serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e pontinhos vos serão acrescentados. Mateus 6,33. Antes de demonstrar o erro que geralmente é ocasionado em referência ao versículo bíblico em Mateus 6,33, peço a você que complete o pontilhado no versículo com a palavra ou palavras que estão ausentes, sem consultar a sua Bíblia, é claro. Então, eu vou dar um tempo aqui, esperando que você preencha aí mentalmente ou no seu caderno ou uma folha aí que você está acompanhando o estudo. Pronto? Colocou? Pois bem, quando faço este pedido para meus alunos, as respostas mais comuns são todas as coisas, todas as demais coisas. Qual foi a sua resposta? Foi parecido com essas aqui? Todas as coisas, todas as demais coisas? Essa é uma típica passagem bíblica em que as palavras que a compõem não são devidamente observadas no subconsciente da maioria das pessoas. O versículo bíblico seria completado com todas as coisas ou todas as demais coisas, né? Agora veja bem, quando eu digo todas as demais coisas ou todas as coisas, dá uma ideia de distanciamento, uma ideia de dúvida, uma ideia de falta de certeza. Não dá uma segurança. Resultado exatamente da quantidade de vezes que ouvimos tal expressão em nossos cultos e ensinos. Podem ou nenhuma expressão apresentada está certa, pois, segundo Mateus 6,33, as palavras ausentes são todas estas coisas. Agora, vamos um pouco para o português. A palavra essa e esta são pronomes demonstrativos. Esse, essa, se refere a algo que está longe de mim, quando estou falando, ou a um tempo distante. E é um tempo que não é certo, né? É indeterminado. Quando eu digo esta, este, esta, é um pronome demonstrativo que me aproxima daquilo que eu quero falar e me dá uma certeza, uma segurança. Então, o correto aqui é todas estas coisas. Se você acertou, meus parabéns. Então, observe que um pronome colocado de maneira errada modifica completamente a ideia do versículo.